pessoas! Olha eu aqui de novo, agora para a nossa parte 2 da aula dessa semana, falando um pouco sobre números quânticos e distribuição eletrônica. Vamos lá? Para começar a entender, vamos lembrar lá da aula da semana passada, quando o Bohr estava estudando emissão e absorção nos átomos. Ele descobriu, que entre várias coisas, a eletrosfera era dividida em camadas, em níveis de energia que esses elétrons iam ocupar. E essa energia ela era quantizada, ou seja, cada nível de energia tinha uma energia específica, certo? Só que aí, um tempo depois, o físico alemão Werner Heisenberg, lendo lá, observando os estudos de Bohr, ele ficou assim, cara, por que ele está afirmando que eu posso encontrar o elétron se não existem evidências experimentais para isso? Ele falou assim, poxa, se eu não posso observar isso experimentalmente, não tem como eu afirmar. Então, ele lançou o princípio de incerteza de Heisenberg, que diz: não é possível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Porém, depois de alguns cálculos, com contribuição de outros cientistas, eles perceberam que apesar de não ser possível determinar nem a velocidade, nem a posição, e se a gente catar lá da física, também a trajetória não poderia ser determinada, a gente poderia, através de alguns cálculos, estimar uma região em que a probabilidade, a chance de encontrar o elétron fosse máxima. E eles chamaram esse lugar de orbital, beleza? Foto do bonito aí que eu esqueci de passar. Esse aí que é o Heisenberg, não é o cara da série. Mas aí, vamos em termos práticos, o que mudou. Pro Bohr, o elétron ele descrevia uma trajetória muito bem determinada, uma trajetória circular, específica. Agora, com o princípio de incerteza e com esse conceito de orbital, o elétron ele passa a ter essa livre movimentação através de uma área de maior probabilidade, ou seja, ele pode ser encontrado em qualquer lugar, mas existem cálculos que indicam que ele provavelmente vai estar num determinado lugar, beleza? Durante esse processo aí de calcular as probabilidades de onde o elétron ia estar, surgiram alguns códigos matemáticos associados à energia do elétron, certo? E eles foram chamados de números quânticos. Vamos lá. E a gente sabe que existem 4 números quânticos e nós vamos estudar um pouquinho cada um deles. Mas antes a gente precisa saber que o conjunto de números quânticos ele é único para cada elétron no mesmo átomo. Ou seja, um princípio chamado princípio de exclusão de Pauli diz que um elétron no mesmo átomo não pode ter os 4 números iguais, beleza? Então, a galera costuma associar isso a como se fosse um endereço, a gente mora em casas diferentes e mesmo que hajam pessoas na mesma casa, elas são indivíduos diferentes, certo? Mas vamos dar uma olhada em cada um dos nossos números quânticos. Primeiro nós temos o Nzinho, número quântico principal, que indica o nível de energia, as camadas mesmo, que eram K, L, M, N e tal. Hoje em dia a gente já classifica como nível 1, nível 2. Tecnicamente ele varia de 1 até infinito. Mas, pelo que a gente usa e conhece, ele varia, na verdade, de 1 até 7, beleza? Então, número quântico principal, nível de energia, beleza? Vamos para o próximo. Lzinho, número quântico azimutal. Ele indica o subnível de energia, Dentro do nível tem o subnível. O famoso lá SPDF, sabe qual é, Então, ele varia, agora, presta atenção, de 0 até n-1. Esse nzinho é do número quântico principal mesmo, tá? Então, ele é meio que dependente do nível de energia. Faz sentido, Porque ele é um subnível, ele tá ali dentro. Agora, o número quântico de spin. Ele indica o orbital ocupado no subnível. Sabe aquela associação de prédio? Vamos tentar usar. É como se o subnível fosse o andar
e a gente quisesse saber qual é o apartamento que o elétron está ocupando, beleza? Ele varia de mais L a menos L. Esse Lzinho lá do número quântico azimutal. Tá dando para entender? E preste atenção, ele varia de mais a menos L, incluindo zero, tá bom? Não pode esquecer, senão a gente erra. Agora, o ms, que é o nosso número quântico de spin, é uma convenção, né? E a gente classifica como mais meio e menos meio. Ele indica o sentido de rotação do elétron no seu próprio eixo. É como se o elétron fosse um indivíduo e ele quer saber se é o indivíduo A ou o indivíduo B. E a gente sabe isso por mais meio ou menos meio. A nossa convenção, pelo menos assim, a mais comum, é a gente usar mais meio para preencher, que seria o elétron na posição para cima, né? Mas aí a gente vai ver isso com calma nos exercícios e na representação ali do próximo slide. Vamos lá? A história do interesse eu já falei, mas como representá-los? Lembra que eu falei de subníveis, S, P, D e F? Então, significariam esses valorizinhos de L, beleza? Agora, lembra dos apartamentos? Aqui estão os andares, né? Que são correspondentes aos subníveis. Cada um desses números aqui, do número quântico magnético, indicam qual é a porta do apartamento, né? Lembre-se que incluindo o zero, tá bom? Então, aqui seria menos 1, aqui seria 0, aqui seria mais 1. Beleza? Então, vamos falar sobre o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é esse daqui. Peraí, vocês não estão vendo o que eu tô sendo agora. É esse daqui. E ele foi desenvolvido pelo químico americano chamado Pauling. E ele indica a ordem de energia dos elétrons e como eles se distribuem. E ele tem base num conceito bem simples. Os elétrons se distribuem de modo a ocupar o nível e o subnível de menor energia. Mais para frente, quando a gente estiver estudando, a gente vai ver que isso confere estabilidade, né? Então, o diagrama é assim. A gente preenche eles com N e L, né? Nível e subnível. Lembra? Até o 7, depois do 2 ao 7, depois do 3 ao 6, depois do 4 ao F. Os subníveis, eles têm número de orbitais e número de elétrons que cabem bem definidos, né? Que nem a gente viu lá naquela tabela de representação. Então, o S só tem um orbital e cabe 2 elétrons, o P tem 3 orbitais e cabem 6 elétrons e por aí vai, beleza? Lembrando também que quando ele fala assim, eu quero o elétron mais energético, e o diagrama de Linus-Pauling, os elétrons se distribuem de modo a ocupar o menor nível e subnível disponível, significa então que o mais energético vai ser o último que entrou, beleza? Então vamos fazer. Primeiro de tudo, para a gente fazer essa questão, nós temos que fazer a distribuição eletrônica do ferro. Aí uma pergunta que a gente se faz, ele é eletricamente neutro? Sim. Então, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, não é? Então, vamos pegar aqui a canetinha para começar a escrever. A gente vai começar a distribuição eletrônica lá do 1s2, seguindo as flechinhas, certo? Então, vamos lá. A gente está trabalhando aqui com Fe26, né? Vamos começar a distribuição eletrônica até chegar nos 26 elétrons, beleza? Então, 1s2, seguindo as flechinhas, 1s2, depois 2s2, depois 2p6, depois de 2p6, 3s2, beleza? 3p6, 3p6. Agora vamos dar uma olhadinha aqui pra gente contar rapidinho. 1s2, 2. Aqui, 4. Com 6, 10. Com 2, 12.
com 6, 18, mas nós queremos 26. Então, seguimos. Depois de 3p6, temos 4s2. Então, aqui a gente já somou 20, certo? Então, agora tem o 3d10. Aí você fala, não, mas tem alguma coisa errada. 3d10, mas eu só tenho 6. Mas aí que tá, a camada não precisa estar completamente preenchida, né? Não precisam ter moradores em todos os apartamentos. Então, aqui nós vamos ter o 3d6. Beleza? 26 elétrons. Agora vamos falar de números quânticos propriamente ditos, né? Vamos começar. N, número quântico principal, nós vamos olhar para quem? Para o elétron mais energético, que foi o último cara que entrou aqui, né? Nessa camada. Então, qual é o N dele? Qual é a camada dele? Camada 3. E o L? O L, número quântico azimutal, fala sobre a subcamada. Quem é a subcamada dele? Subcamada D. Então, S0, P1, D2. O ML, a gente vai descobrir mediante aonde esse elétron cair, associando com o número quântico de spin. Mas nós sabemos que o ML ele varia de mais L a menos L, incluindo zero. Então, o que isso significa? Que as nossas caixinhas, os nossos orbitais, nós vamos ter 5, correto? Então, vamos desenhar aqui. Beleza, temos 5 caixinhas, meio feias, mas 5 caixinhas. São 5 orbitais, então vamos numerar as portas desses apartamentos. O zero aqui no meio e ele variando de menos L, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, a mais L. Beleza? Então, a gente vai olhar para o nosso amiguinho e vai ver que ele tem 6 elétrons. E como que a gente preenche isso? A gente usa uma regra chamada regra de Hund, que é a regra da multiplicidade máxima. Palavras difíceis para coisas fáceis. A gente sabe que a gente está tratando de elétrons, né? E se a gente resgatar lá da física, falar um pouquinho de carga, nós sabemos que os elétrons têm cargas negativas. E cargas iguais tendem a se repelir, certo? Mas aí você, pô, Mai, por que então que eles conseguem ocupar o mesmo orbital? Existe toda uma característica do spin, de rodar um para um lado, outro para o outro, que confere estabilidade, que eles conseguem ficar juntos. Mas é assim, se eu posso ficar separado de uma carga negativa que é igual a mim, por que eu vou ficar junto? É que nem aquele seu irmão que você briga sempre. Se você pode escolher ter o quarto separado, para que você vai ter o quarto junto para brigar com ele? Não vai, né? Então, como nós convencionamos o spin para cima, mais meio para começar a preencher, isso significa que a gente vai preencher todos os orbitais com o spin para cima, depois todos os orbitais com o spin para baixo. Beleza? Regrinha de Hund. Trocar de cor aqui para preencher, tá bom? São 6 elétrons, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Preenchemos todos para cima, né? Todos com quartos separados. Mas nasceu mais um irmão, vai ter que dividir o quarto. Então, preenchemos com o spin para baixo, beleza? Aqui tem 6. Opa, então significa que o meu último elétron caiu no menos 2, no orbital menos 2. Então, o meu ML vai ser menos 2, beleza? E, para completar, nosso número de spin, né? O nosso MS, como ele foi o último a entrar e ele já entrou para baixo, segundo a nossa convenção, vamos dizer que o MS dele é menos meio. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, muito importante, vamos falar de distribuição eletrônica de íons. A distribuição eletrônica de íons, o que acontece? A gente está mexendo ali na eletrosfera, né? Então, ou ele vai estar ganhando ou perdendo. Mas tudo que acontece ali
tem que ser na última camada, né? Não faz sentido a gente pegar de uma camada mais interna. Então, a camada mais externa, a chamada camada de valência, é onde a gente vai mexer, beleza? Então, o que a gente costuma fazer? Primeiro faz a distribuição eletrônica do átomo no seu estado natural, que é o que a gente sabe fazer, acabamos de fazer, certo? E depois a gente verifica qual é a camada de valência dele e tira um elétronzinho ou adiciona um elétronzinho a ela. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer a distribuição eletrônica do Fe, continua com 26, né? Porque ele continua sendo ferro. Só que agora ele é 3+, né? Ele é um cátion. Muito bem. Vou escrever aqui a distribuição eletrônica dele que a gente já fez na última questão e depois a gente altera. Agora que a gente já escreveu a distribuição eletrônica, vamos dar uma olhada. Aqui a gente não está tratando de camada mais energética, a camada que foi preenchida por último. Nós estamos tratando da camada mais externa, tá bom? Ou seja, a camada de valência. Então, nós vamos olhar aqui quem tem o N maior. Nesse caso aqui, vai ser o 4, beleza? Então, nós vamos tirar aqui do 4 os elétrons que nós precisamos para formar o cátion, beleza? Nesse caso, é um cátion 3+. Aí você fala, mas poxa, mãe, só tem 2 elétrons aqui na última camada. Mas é que tá. Vamos lá. Se são 2 elétrons aqui na última camada, nós vamos tirar esses 2 elétrons. E quem passa a ser a camada de valência agora, se esses 2 elétrons foram retirados? O 3d6. Então, esse d6 aqui passa a ser d5. Tudo bem? Então, vamos contar para ver se está tudo certinho. Ele tinha 26 elétrons, como agora ele é um cátion, ele passou a ter quantos? A gente diminui, né? 23. Vamos contar para ver se está certo? 2, conseguiram ver? 2, 4, 10. Aqui, 12, 18. 18 com 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Certinho, né? Então, agora, vamos ver se mudou o número quântico, se isso aí alterou alguma coisa, será? Vamos lá. Primeiro, número quântico principal, N, camada 3. 3 aqui. L, número quântico azimutal, S0, P1, D2. Ele é o D, então a gente vai colocar 2 aqui. Ml. Ml são as caixinhas, são os orbitais. E a gente sabe que ele tá na D. Então, ele tem L igual a 2, está variando de mais 2 a menos 2, incluindo 0. Então, caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5, certinho? 0 no meio, variando de menos L até mais L. Beleza? Agora, se nós temos 5 elétrons para preencher aqui, vamos usar a regrinha de Rand, a regra da multiplicidade máxima. Precisamos preencher primeiro os irmãos em quartos separados. Então, vamos ver como é que vai ficar. Mudando a corzinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Quem tá com o último elétron é a caixinha mais 2. Então, o nosso Ml vai ser mais 2. E agora, por consequência, o nosso Ms, nosso número quântico de spin, vai ser o desse cara aqui, o último cara que entrou. E ele entrou com o spin para cima. Segundo a nossa convenção, ele é o spin mais meio. Belezinha? Acho que ficou claro, então. Se não ficou, mandem perguntas, gente. Não deixem as dúvidas acumularem, tá bom?
Com essa aula também eu estou deixando um material de texto para vocês darem uma olhada, reforçarem. Também tem exercícios lá, gabarito no final, mas qualquer coisa é só perguntar. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu te vejo numa próxima e tchau!